turminha do quarto ano, tudo bom com vocês? Oi, Olavo, estou com muita saudade de você, viu? Aliás, estou com saudade da turma toda. Crianças, hoje nós iremos continuar o nosso estudo sobre os sinais de pontuação. Eu peço que vocês peguem a gramática e já fiquem com ela aí preparadíssima. Pronto? Ótimo. Abram a gramática na página 68. Página 68. Olhem, nós iremos continuar, certo? O estudo sobre os sinais de pontuação. Porém, na gramática, esse assunto ele está dividido em 3 partes. Pontuação 1, pontuação 2, pontuação 3. Então, prestem atenção a tudo que for falado aqui, ok? Ótimo. Abriram o livro na página 68? Pronto. Pontuação 1. Essa primeira parte nós iremos falar sobre o ponto final, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Iremos falar sobre esses 3 pontos. Lembrando, o ponto final, ele indica o final de uma frase. O ponto de interrogação indica uma pergunta. E o ponto de exclamação, ele é colocado no final de frases exclamativas. Indica o quê? Espanto, indica surpresa, admiração, ordem, pedido, um chamamento. Sim. Vamos começar? Ok. A cigarra e a formiga. A cigarra cantava no verão, enquanto que a formiga passava os dias a aguardar comida para o inverno. Quando o inverno chegou, a cigarra não tinha o que comer e foi procurar a vizinha formiga. Formiga, por favor, ajude-me. Não tenho o que comer. A formiga perguntou. O que é que você fazia no verão? Não guardou nada? No verão, eu cantava, respondeu a cigarra. Ah, cantava? Pois dance agora. Deve-se prever sempre o dia de amanhã. Crianças, nesse texto que nós acabamos de ler, vocês puderam notar que os sinais ponto final, sinal de interrogação e o ponto de exclamação. Há o uso desses 3 sinais. Olhem só. Ao fazer a leitura do texto, você observou a presença dos sinais de pontuação. Eles auxiliam na organização da escrita. De acordo com o que queremos expressar, utilizamos os seguintes sinais de pontuação no final da frase. Olhem só. Então, os sinais de pontuação, eles ajudam na escrita. Na aula passada, eu li frases para vocês com esses sinais. Isso para ajudar o quê? Para vocês terem um melhor entendimento, uma melhor compreensão do que eu estava querendo passar para vocês. Vamos lá. Nós usamos o ponto final em frases declarativas, afirmativas ou negativas. Declarativas porque está declarando. Afirmativa está afirmando. Negativa está negando. Então, eu uso o ponto final em final de frase, sejam elas afirmativas ou sejam elas negativas, certo? O ponto final indica o final de uma frase. Ótimo. O ponto de interrogação. O ponto de interrogação, ele indica uma pergunta. Então, toda vez que eu for fazer uma pergunta, que vocês forem fazer uma pergunta, nós devemos usar o quê? O ponto de
interrogação. Ótimo. O ponto de exclamação. O ponto de exclamação, ele é usado em frases exclamativas. Frases que indicam sentimentos como espanto, surpresa, admiração, ordem, pedido e por aí se vai. Olhe, o primeiro exemplo diz assim: a cigarra não tinha o que comer. Essa frase, ela é uma frase afirmativa e eu já dei um ponto final nela. A cigarra não tinha o que comer. Pronto, a frase acabou aí mesmo. Não guardou nada? Não guardou nada? A frase que eu acabei de ler para vocês, ela é o quê? Ela é uma frase interrogativa. Por isso que eu usei o sinal ponto de interrogação. Por isso que eu usei o ponto de interrogação. Pois dance agora. Pois dance agora. Aqui, crianças, é uma frase exclamativa. Sim, eu estou exclamando uma ironia com a formiga. Quando a formiga disse essa frase, ela estava sendo irônica com a cigarra. Entenderam? Então, nesse caso aqui, essa frase, ela é uma frase exclamativa. Ótimo. Página 69. A página 69 diz assim: leia as frases abaixo e coloque o sinal de pontuação adequado. Aqui nós temos algumas frases. Vocês irão ler essas frases e, de acordo com a entonação, a leitura de vocês, nessas frases vocês irão pontuar. Vocês irão colocar o ponto final, o ponto de interrogação ou o ponto de exclamação. Eu irei fazer a leitura das frases. Prestem atenção. Em que rua fica a escola? Que surpresa agradável! Júlia é uma aluna estudiosa. Como gosto de você! Vou ao cinema com Joana. Olhem só. A partir da entonação, a partir da leitura dessas frases, vocês irão pontuar corretamente, certo? Ótimo. Segunda questão. Transforme as frases abaixo em frases exclamativas. Observe o modelo. No caso, as frases aqui, elas estão com um ponto final. Elas são frases afirmativas, negativas, o certo é que elas são frases declarativas. Agora, vocês irão transformá-las em frases exclamativas. Como, tia Vanessa? Vocês simplesmente irão colocar o quê? Sim, vocês irão colocar o ponto de exclamação. A primeira frase diz assim: Paulo é estudioso e alegre. Letra B. O filme foi legal. Letra C. Mamãe está feliz. Letra D. O bolo está delicioso. Todas essas frases aqui, elas são declarativas afirmativas, mas vocês irão transformá-las em frases exclamativas. Irão colocar o ponto de exclamação e depois vocês irão reescrever as frases. Viu, crianças? Paulo é estudioso e alegre. O filme foi legal. Mamãe está feliz. O bolo está delicioso. Olhem só, todas essas frases que eu acabei de ler para vocês, eu coloquei elas, eu transformei elas em frases exclamativas. Ótimo. Página 70. Página 70 diz assim: escreva uma frase interrogativa para cada grupo de palavras. Crianças, letra A, praia, hoje. Letra B, pipoca, cinema. Letra C, Carlos, futebol. O que vocês irão fazer na terceira questão?
Na terceira questão, vocês irão criar frases. Vocês irão criar 3 frases interrogativas, ou seja, vocês irão criar 3 perguntas. Tia, pode ser qualquer pergunta? Não. Na frase que vocês irão criar, vocês vão ter que colocar as palavras que estão aí. No caso, na frase da letra A, na pergunta da letra A, vocês vão ter que colocar as palavras praia e hoje. Na frase da letra B, pipoca e cinema. E na pergunta da letra C, vocês vão ter que colocar as palavras carros e futebol, ok? Quarta questão. Recorte de jornais ou revistas, frases que tenham em sinais de pontuação indicado abaixo e cole-as no lugar adequado. Crianças, vocês irão pegar jornais, revistas e vão procurar frases que tenham o ponto final, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Depois que vocês procurarem essas frases, que vocês analisarem, verem que está realmente adequada, de acordo com o que nós estamos estudando hoje, vocês irão colar as frases no devido lugar. Aqui está mostrando o lugar direitinho que vocês têm que colar essas frases, certo? Ótimo. Página 71. A página 71 diz assim: leia a tirinha de Quino. Depois, responda as questões que seguem. Está resolvido. Resolvido o quê? Vou ser engenheiro. E para isso você teve que subir na cadeira? É que vou ser um grande engenheiro. Agora copie na tirinha. Letra A. A frase com ponto de interrogação em que existe uma palavra trissílaba. O que são palavras trissílabas? As palavras trissílabas são formadas de 1, 2, 3. 3 sílabas. Relembrando, monossílaba, 1 sílaba. Dissílaba, 2 sílabas. Trissílabas, 3 sílabas. Polissílabas, 4 ou mais sílabas. Então, vocês irão pegar a frase que esteja com ponto de interrogação, e nessa frase tem que existir o quê? Tem que ter uma palavra trissílaba, certo? Letra B. Uma frase com ponto de exclamação em que existe uma palavra com ditongo. No caso, vocês irão analisar direitinho a tirinha e vocês irão colocar aqui, escrever na letra B a frase que tenha um ponto de exclamação. Porém, nessa frase tem que ter uma palavra com ditongo. O que é o ditongo? Ditongo é o encontro de 2 vogais na mesma sílaba. Ditongo é o encontro de 2 vogais na mesma sílaba. Tritongo é o encontro de 3 vogais na mesma sílaba. E hiato é o encontro de 2 vogais, porém, essas 2 vogais estão em sílabas separadas. Aqui vocês têm que procurar a palavra que tenha um ditongo. Ótimo. Letra C. Agora responda. Que ideia o menino quis transmitir ao subir no banquinho para mostrar qual seria a sua profissão? O que o Quino quis mostrar para a Mafalda quando ele subiu no banquinho e disse que seria um grande engenheiro? O que ele quis mostrar para ela? Aí vocês irão responder, certo? Vocês irão analisar direitinho a história em quadrinhos, vocês irão analisar a fisionomia, o rosto dos personagens, a imagem direitinho e irão responder essa daqui. Ok, crianças? Quarta questão.
Escreva uma frase sobre o que você quer ser quando crescer e ilustre-a. Use a sua criatividade. Aqui nós temos um espaço grande, né? Nesse espaço vocês irão escrever uma frase sobre aquilo que vocês querem ser quando crescer, sobre a profissão de vocês, o que é que vocês desejam, o que é que vocês almejam quando vocês forem adultos, quando vocês crescerem. Depois que vocês escreverem essa frase, vocês irão fazer um lindo um desenho muito bonito, viu? Lembrem-se, usem a criatividade de vocês, ok? Página 72. Página 72 diz assim: complete o texto colocando ponto de interrogação ou ponto de exclamação dentro dos parênteses. Marcelo, martelo, marmelo. Esse é o título do texto, viu? Esse texto, crianças, ele foi escrito por Ruth Rocha e foi publicado em 2011. Vamos lá. Marcelo, martelo, marmelo. Marcelo vivia fazendo perguntas a todo mundo. Papai, por que é que a chuva cai? Mamãe, por que é que o mar não derrama? As pessoas grandes às vezes respondiam, às vezes não sabiam como responder. Ah, Marcelo, sei lá. Uma vez, Marcelo cismou com o nome das coisas. Mamãe, por que é que eu me chamo Marcelo? Ora, Marcelo, foi o nome que eu e seu pai escolhemos. E por que é que não escolheram martelo? Ah, meu filho, martelo não é nome de gente, é nome de ferramenta. Por que é que não escolheram marmelo? Porque marmelo é nome de fruta, menino. E a fruta não podia chamar Marcelo e eu marmelo? Daí, há alguns dias, Marcelo estava jogando futebol com o pai. Papai, por que a bola chama bola? Não sei, Marcelo. Acho que bola lembra uma coisa redonda, não lembra? Lembra sim. Mas e o bolo? Bolo também é redondo, não é? Ah, essa não. Mamãe vive fazendo bolo quadrado. Aqui, vocês puderam observar que tem os parênteses. Dentro desses parênteses, vocês irão colocar os sinais de pontuação. Quais são os sinais que vocês irão colocar aí? Ou o ponto de interrogação ou o ponto de exclamação. Ótimo. Página 73. Crie a fala das personagens abaixo. Lembrem-se de colocar a pontuação adequada. Observe o exemplo. A abelha falou para a flor: que perfume cheiroso. Crianças, vocês lembram lá de quando nós estudamos a travessão? Que o travessão indica o quê? Indica diálogos, né? Falas de diálogos. Olha só. Aqui, vocês também terão que usar o travessão, certo? Letra A diz assim: mamãe foi à padaria e falou. O que a mamãe falou? Vocês que irão completar. B. João falou para seu amigo. O que o João falou para o amigo? C. A professora disse para as crianças. D. O pai falou para o filho. Nesse caso aqui, vocês irão usar o travessão, porque o travessão vai estar no início da fala do personagem de cada frase, e vocês irão utilizar também o ponto final, o ponto de exclamação ou o ponto de interrogação, ok? Nona questão. Leia a parlenda e circule os sinais de pontuação estudados. Vamos lá. Bom dia, segunda. Como vai, terça? Assim, quarta. E você, quinta? Diga a sexta que eu parto no sábado para chegar no domingo. Acabei de ler a parlenda para vocês. Essa questão ela é muito fácil.
vocês irão simplesmente circular os sinais de pontuação que nós estudamos, que no caso são o ponto final, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação, ok? Ótimo. Página 74. Pronto? Pontuação 2. Agora, crianças, nós iremos estudar sobre a vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos, travessão e reticências. Leia um trecho de Marcelo Martelo Marmelo. O pai de Marcelo resolveu conversar com ele. Marcelo, todas as coisas têm nome e todo mundo tem que chamar pelo nome porque senão ninguém se entende. Não acho, papai. Por que é que eu não posso inventar o nome das coisas? Deixe de bobagem, menino. Que coisa feia. Está vendo como você entendeu, papai? Como é que você sabe que eu disse um nome feio? O pai de Marcelo suspirou. Vá brincar, filho. Tenho muito o que fazer. Crianças, no trecho que nós acabamos de ler, nós podemos notar o uso dos 2 pontos, do travessão, da vírgula, da reticências e do ponto e vírgula. Vamos lá, por partes. Os 2 pontos. Os 2 pontos, eles são usados em quê? Eles são usados para indicar que alguém vai falar, quando queremos dar uma explicação ou iniciar uma enumeração. Para indicar que alguém vai falar, quando nós queremos dar uma explicação ou quando nós iremos iniciar uma enumeração. O travessão é usado para indicar a fala de alguém. O travessão, ele é muito usado em diálogos, em conversas. A vírgula é usada para separar as palavras em uma enumeração, nas datas, para separar o nome da localidade e por aí se vai. E lembrem-se, quando nós estamos lendo, na vírgula nós damos uma pausa pequena. Olha, a vírgula ela é usada para separar as palavras em uma enumeração e o nome, a localidade nas datas. Igual o exemplo que eu dei para vocês. Lago da Pedra, vírgula, 12 de maio de 2020. Eu usei a vírgula para separar o nome Lago da Pedra da data. Crianças, as reticências são usadas para indicar uma interrupção, para dizer que aquela frase ainda tem continuação, que aquela frase ela não acabou, que ela ainda tem uma continuidade. Ótimo. E o ponto e vírgula é usado para indicar uma pausa maior que a vírgula. A vírgula é uma pausa pequena. O ponto e vírgula é uma pausa maior que a pausa da vírgula, certo? Página 75. Página 75 diz assim, primeira questão. Use a vírgula corretamente. Letra A. Fui ao mercado comprar café, açúcar, leite e manteiga. Letra B. Fortaleza, 15 de outubro de 2013. Letra C. Rua da Esperança, 68, Vila da Alegria. Letra D. Gabriel trouxe coxinhas, empanada, canudinhos e brigadeiros. Aqui vocês irão usar corretamente a vírgula. Segunda questão. Copie o texto abaixo, usando corretamente os 2 pontos e o travessão. No caso, crianças, o texto ele tá aqui, já que eu irei ler. O texto ele tá aqui, porém, nesse texto nós não vemos nem o travessão e nem os 2 pontos. Quem irá colocar o travessão e os 2 pontos são vocês.
Está na hora de vocês colocarem em prática aquilo que aprenderam. Vamos lá. Ontem, quando a professora perguntou a Terezinha: minha filha, o que você vai ser quando crescer? Terezinha não teve dúvidas. Vou ser grande, né? Olha só, nesse trecho aqui vocês irão colocar os 2 pontos e o travessão. Ótimo! Página 76. Terceira questão diz assim: leia a piadinha, circule e escreva o nome dos sinais de pontuação. Nós iremos ler a piadinha. Depois que nós lermos, vocês irão circular os sinais de pontuação e depois disso vocês irão escrever o nome desses sinais, certo? Vamos lá. O descobridor. O descobridor. A professora pergunta para Jorge: onde fica a América? E o Jorge responde apontando o mapa. A professora então pergunta ao Pedrinho: quem descobriu a América? E Pedrinho responde: foi o Jorge, professora. Quarta questão. Observe os sinais de pontuação abaixo e responda às questões. Os sinais de pontuação são vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos, travessão e reticências. Letra A. Qual dos sinais devemos usar para interromper um pensamento ou uma frase? Qual desses sinais que nós usamos para expressar que aquela frase ainda vai ter uma continuação? Nós interrompemos a frase, porém ela ainda vai ter uma continuação. Letra B. Qual deles devemos usar para dar uma explicação? Quando eu quero explicar algo, eu uso qual sinal? Aí vocês que irão responder. Ok, crianças? Abram agora a gramática de vocês na página 81. Página 81. Pontuação 3. Aspas e parênteses. Olha só. Leia os poemas e observe nos versos os sinais de pontuação. Primeiro poema tem por título Identidade. Às vezes nem eu mesmo sei quem sou. Às vezes sou o meu queridinho, às vezes sou moleque malcriado. Para mim, tem vezes que eu sou rei, herói voador, cowboy lutador, jogador campeão. Aspas. As aspas indicam a fala ou pensamento de alguém. As aspas, crianças, elas são muito usadas também para nós darmos ênfase, para nós destacarmos aquela frase ou aquela palavra. Bem aqui, olha, às vezes sou o meu queridinho. O meu queridinho, ele está destacado. Ele está destacado devido ao uso das aspas. Segundo poema. Que medo de ir ao dentista. Esse é o título do poema. Que medo ir ao dentista, ainda que seja uma artista. Da broca que chia e da anestesia, eu tremo de ir ao dentista. Vocês observaram que aí neste poema foi usado o quê? Foi usado o parênteses. O parênteses, crianças, eles separam palavras ou frases para dar uma explicação, para chamar a atenção também. Observem aí que a explicação que ele deu foi o quê? Ele disse que tinha medo de ir ao dentista, mesmo que esse dentista fosse um artista. Ele colocou essa frase entre parênteses. Por quê? Porque ali ele deu uma explicação. Ele deu uma explicação. Agora copie do poema as frases com os seguintes sinais de pontuação. No caso, letra A. Na letra A, vocês irão copiar desse poema a frase que está entre aspas. A frase que está entre aspas, vocês irão copiar na letra A. E a frase que está entre parênteses, vocês irão copiar na letra B, ok? Segunda, use aspas ou parênteses no lugar adequado.
Na segunda questão, vocês irão colocar as aspas ou os parênteses. Letra A. Lúcia, filha de Dona Teresa, é estudiosa. B. Dom Pedro I gritou: independência ou morte. C. João disse: gosto de jogos eletrônicos. D. A barata, inseto nocivo, existe no mundo inteiro. E. Tem pai que é tipo mãe. Na página 83, a terceira questão diz assim: crie um pequeno texto para a ilustração abaixo, usando os seguintes sinais de pontuação. Vocês podem observar que aqui tem uma imagem. Aqui tem uma imagem de crianças que estão brincando, né? Essas crianças estão brincando. Vocês irão criar um texto em cima da análise, em cima da observação dessa imagem. Nesse texto, vocês irão usar principalmente os pontos, parênteses e as aspas. Tia Vanessa, nós não podemos usar os outros sinais de pontuação? Podem sim, vocês devem usar. No entanto, vocês irão usar parênteses e aspas. Lembrem-se, crianças, se vocês não usarem ponto final, será que esse texto ele vai ficar assim com sentido? Vai ficar uma entonação boa? Se no caso se tiver diálogo, vocês vão ter que usar o travessão. Se tiver perguntas, tem que usar o ponto de interrogação. E se for frases exclamativas, o ponto de exclamação. E assim sucessivamente. Ok, crianças? Espero que vocês respondam tudo direitinho e lembrem-se, qualquer dúvida que vocês tenham, por menor que seja, lembrem-se de me ligar, de me mandar uma mensagem que eu estou aqui para responder vocês, para tirar a dúvida de vocês. O que eu não quero é que vocês fiquem com dúvidas. Ok, meus amores? Certo. Beijos e até a próxima aula.